E se uma das maiores lições de fé viesse de alguém que quase não falou, mas viveu tudo? Essa é uma reflexão que muda tudo, né? Muda completamente. Sejam todos muito bem-vindos. Este é um episódio muito especial do canal Você Pode com Deus. É uma alegria enorme estar aqui para mais essa nossa conversa. E hoje nós vamos fazer um mergulho profundo, uma reflexão sobre a vida de um homem que transformou o silêncio na sua maior obra, que é São José. Exato. E a nossa missão aqui não é só, recontar aquela história clássica que a gente sempre ouve na época do Natal. Com certeza não. Para estruturar o nosso roteiro de hoje, nós reunimos um material bem vasto. Textos bíblicos, tradições cristãs antigas, todo o contexto histórico da Judéia lá no século I. Além de toda uma análise sobre virtude, masculinidade, propósito. Sim, o nosso objetivo, cruzando todas essas informações, é extrair a sabedoria prática dessa vida oculta. Como assumir responsabilidades que nós não planejamos e ainda assim confiar inteiramente no plano de Deus. O que é fascinante aqui é perceber um padrão claríssimo. Quando a gente vasculha os registros sagrados, não encontramos uma única sílaba dita por São José. Nenhuma palavra. É impressionante. Zero. E, no entanto, a grandiosidade dele mora justamente nisso, né? Na ausência total de ruído e nessa abundância absoluta de ação. Ele prova que a verdadeira força não precisa ser gritada aos quatro ventos. Sabe, eu queria propor um pequeno momento de silêncio aqui, por alguns segundos mesmo. Acho justo. Só para quem nos ouve pensar no barulho constante do nosso mundo atual. As notificações do celular, as discussões intermináveis, as nossas justificativas diárias. É um barulho exaustivo. Muito. E aí a gente compara todo esse ruído com a força colossal de uma vida que escolheu o silêncio. É um contraste que chega a doer, né? Porque para entender a magnitude das escolhas de José, a gente precisa tirar um pouco daquela aura de conto de fadas da história. Sim, espelhar a história daquele brilho irreal. O contexto da época nos mostra que ele era só um jovem comum vivendo em Nazaré. E Nazaré não era uma metrópole, longe disso. Era uma vila minúscula, cheia de poeira, onde literalmente todo mundo se conhecia. Era aquela rotina dura de trabalho braçal, ele ia casar, montar a oficina dele, ter filhos, um roteiro completamente normal. Até que a vida entrega para ele o impensável. Maria, a noiva dele, volta de uma viagem grávida pela ação do Espírito Santo. Nossa, o mundo do cara simplesmente desaba ali. Desabada. E com a nossa mentalidade de hoje, a gente tem muita dificuldade de medir o peso desse drama. A lei civil e religiosa lá da época era implacável. Pesadíssima, né? Totalmente. Uma mulher grávida fora do casamento enfrentaria consequências drásticas. Isso incluía até o apedrejamento público. Era uma sociedade fundamentada inteiramente na honra e na vergonha diante da comunidade. Exatamente. E o texto sagrado chama José de homem justo, mas a justiça dele entra em colapso com aquela realidade que ele está vendo. Porque ele sente medo. Ele acha que não é digno, que é incapaz de lidar com um mistério tão gigantesco. E é bem na beira desse abismo que a gente vê do que é feito um líder de verdade. Ele não entende o que está acontecendo, mas ele não faz escândalo. Ele não difama a mulher que ele ama. Mas deixa eu fazer um paralelo com hoje. Claro. Se a gente olhar para a nossa realidade, se ele era tão justo e a lei mandava punir, a lógica humana não diria para ele simplesmente expor Maria e limpar o próprio nome. É o que a maioria faria, né? Pois é. Hoje em dia, quando a gente se sente frustrado ou traído, a primeira coisa é ir para a internet fazer barulho, expor o outro, jogar a culpa, fazer um textão enorme para provar que nós fomos injustiçados. A gente quer palco para nossa dor. Exato. Então, como é que alguém escolhe arruinar a própria reputação para salvar a outra pessoa? Então, essa é a chave da moralidade dele. A justiça para José não era um legalismo cego, não era usar o Código Penal para se safar de um problema. Era uma justiça baseada na misericórdia. Perfeito, ele absorve o golpe. A decisão dele é assumir a culpa social. Ele ia fugir no meio da noite e sumir do mapa. O que, para aquela comunidadezinha, faria dele o grande vilão da história. Ele seria o covarde que abandonou a noiva grávida, ele aceitou perder o bom nome por amor. Caramba! O silêncio de São José fala mais alto do que muitas palavras. Com certeza. E quando a gente olha para a nossa vida, esbarramos direto
nesse convite assustador por uma responsabilidade silenciosa. É o sacrifício que não emite nota fiscal, né? Nossa, adorei essa frase. É bem isso. Quantas vezes nós mesmos recebemos fardos que nunca pedimos? Uma doença grave na família, uma crise financeira que outra pessoa causou. A necessidade de criar um sobrinho do nada, cuidar do pai idoso. Pois é. E em vez de procurar culpados ou reclamar da sorte, a gente é chamado a agir com a mesma justiça dele. Proteger sem cobrar aplausos. E no ápice dessa angústia, quando ele estava prestes a fugir, a intervenção divina acontece. O relato aponta que um anjo aparece num sonho. E dá aquela ordem super clara. Isso. Não tenhas medo de receber Maria, o divino entra com tudo na vida de um trabalhador comum e pede para ele rasgar o roteiro confortável dele. Pede para ele fazer parte de um projeto de salvação colossal. Só que, confesso que essa parte do sonho sempre me deixou um pouco encabulado. Sério? Por quê? É que, vamos ser muito sinceros, é um sonho. Se eu acordo de madrugada no meio de uma baita crise e lembro de um sonho me dizendo para assumir o BO, a minha tendência é achar que é só estresse. Ah, sim. Ansiedade falando alto. Exato. Eu tomo uma água, tento voltar a dormir e esqueço. Como é que a pessoa consegue diferenciar o que é voz de Deus e o que é só um delírio de medo? Olha, a tradição teológica explica isso de um jeito muito bonito. A diferença está na disposição interior de quem está ouvindo. Como assim? Deus não grita em corações que já estão cheios de si mesmos. José só conseguiu discernir a voz no sonho porque ele já vivia num estado de escuta constante enquanto estava acordado. Uau! Ele já estava sintonizado, digamos assim. Exatamente. E para dar esse sim, ele teve que colocar em prática duas coisas: a magnanimidade e a conformidade. Duas palavras de peso. Sim. E magnanimidade não é só um termo chique. Vem do latim alma grande. Significa alargar o próprio coração para caber uma realidade muito maior que os nossos planos egoístas. Ele precisou dar uma esticada na própria alma. Perfeito. E a conformidade não é ser conformado, aquele lance de cruzar os braços e dizer que não tem o que fazer. Aquela resignação passiva, né? Isso. A verdadeira conformidade é alinhar a sua vontade com a vontade de Deus ativamente. É tomar a forma de Deus. E quando ele acorda e obedece, a paz que ele sente não é porque os problemas sumiram. Muito pelo contrário. Os problemas estavam só esquentando os motores. A paz dele vem da certeza de estar no centro da vontade divina. Fé não é entender tudo, é confiar mesmo sem respostas. Nossa, essa frase resume tudo. E isso bate muito forte nas nossas responsabilidades de hoje. Pensando em cada pessoa que nos ouve agora e que lidera uma família ou uma casa. A fé não exige que Deus mande um arquivo detalhado com os próximos 10 anos, né? Jeito nenhum. A fé exige só que o próximo passo seja dado na direção certa e com muito amor. E falando em próximo passo, a gente chega na fuga para o Egito. Ah, esse é um dos momentos mais dramáticos dessa análise. A capacidade dele de agir é testada de forma muito brutal aí. Porque logo que a criança nasce e parece que a poeira vai baixar, Herodes manda massacrar os meninos. E a instrução no meio da madrugada é: pega o menino, pega a mãe e foge pro Egito agora. E a gente precisa quebrar um paradigma fortíssimo aqui. Nós somos muito condicionados a ter uma visão quase romântica dessa fuga. Por causa da arte sacra, dos presépios. Sim, a gente imagina o José caminhando calmo, com o cajado, a Maria sentadinha na mula, uma luz suave abençoando o caminho. Quando a realidade de fugir de madrugada pro Egito era sinônimo de pânico absoluto. Era atravessar um deserto quente, cheio de perigo e saqueador. Ele deixou a oficina para trás. Não deu tempo de vender ferramenta nem de dar tchau para a família. Ele virou um refugiado do dia para a noite. O preço humano disso foi o fim da estabilidade dele. E o Egito era uma terra pagã com costumes estranhos. Ele nem falava a língua dos caras. E ainda que os registros antigos chamam ele de tecton. A gente traduz como carpinteiro, mas era um artesão que trabalhava com madeira pesada, com pedra. Uma profissão super respeitada na terra dele. Sim, que exigia muita habilidade. Cliente fiel. Mas lá no Egito, esse cara qualificado teve que recomeçar do zero. Bater de porta em porta pedindo qualquer trabalho por algumas moedas. Enfrentar aquela humilhação de ser o estrangeiro vulnerável. E tudo isso para garantir a vida da família que Deus botou na mão dele. Isso sim é a essência da coragem. É usar o esforço físico integrado à fé. Porque a fé não isentou ele de passar fome ou de terminar o dia com os músculos doendo de tanto trabalhar. O que nos leva a pensar muito sobre a criação de filhos. O legado real. Que a gente foca muito nos milagres de Jesus adulto,
Mas e o que ele absorveu do pai terreno? Jesus não herdou só a habilidade de serrar madeira, né? Exato. Ele herdou a nobreza de caráter, a fibra moral. Quando Jesus ensina que o maior é aquele que serve, que a gente tem que lavar os pés uns dos outros, ele não leu isso num manual de liderança. Ele viu o espelho dentro de casa. Ele cresceu olhando as costas suadas de um homem que doou a vida inteira em silêncio. Jesus viu o amor encarnado na prática de São José. Porque o sacrifício que ninguém vê é a melhor pedagogia que existe. Nem todo grande homem faz barulho. Alguns apenas fazem o que precisa ser feito. Perfeito. O tamanho de um líder não se mede pela altura da voz dele numa briga, mas pela largura dos ombros na hora de carregar os problemas da casa. Ele personifica o líder servidor, aquela liderança baseada nos princípios cristãos de entrar na frente da tempestade para a família caminhar em solo seco. E a saga não acaba no exílio. Herodes morre, a família volta. Mas eles não vão para um palácio. Voltam para a poeirinha de Nazaré. Para a vida oculta. São umas 3 décadas onde absolutamente nada de cinematográfico acontece aos olhos do mundo. 30 anos de serragem, calo na mão, negociação de preço, comida simples e oração. Uma rotina maçante. Como é que alguém sustenta o propósito vivendo na monotonia? Essa fase de Nazaré é um tratado sobre a vida interior. Porque a rotina desgasta a gente. O silêncio que ele praticava não era só ficar calado, era um porteiro da alma. Um porteiro da alma. Achei interessante. Sim, se a gente não guarda o silêncio, a alma vai esvaziando no meio das distrações. José ensina a não desperdiçar o agora. Porque o inimigo age demais no tédio, né? Muito. Ele não precisa tentar a gente com grandes tragédias sempre. Basta encher nosso coração de murmuração e ansiedade diante da pia cheia de louça. Ou da caixa de e-mails lotada. Ele rouba o nosso propósito, fazendo a gente odiar a própria vida comum. Exatamente. Sabe, eu penso muito nisso usando a analogia do avião. Ai, adoro essa analogia. É muito real. Muita gente acha que a fé é aquele momento da decolagem, aquele evento catártico num retiro o dia que o anjo aparece. O choro de emoção, o frio na barriga. Só que depois que o avião decola, o piloto passa a viagem inteira só corrigindo a rota. O vento bate, o clima muda, a turbulência sacode tudo. E o piloto tem que focar no painel. Sim, ele foca nas coordenadas da torre de controle para não sair da direção. A fé de José não era um momento congelado no passado. A fé é essa pequena correção de rota diária. Ouvindo a Deus quando o vento da rotina quer derrubar o avião. E esse realinhamento milimétrico ninguém vê, ninguém aplaude. Por isso que Nazaré é um choque de realidade para a gente. Quem nos ouve hoje precisa se confrontar com isso. A gente está vivendo com propósito ou só reagindo no piloto automático e reclamando de tudo? A gente é fiel de segunda a sábado ou guarda a santidade só para o culto de domingo? A verdadeira santidade não fica flutuando na nuvem, ela gruda na sola do sapato. Gruda no sapato, aparece na fralda trocada de madrugada, na conta paga com honestidade. A presença inteira ali transforma o que é comum em sagrado. E essa visão tira um peso enorme das nossas costas, não tira? Tira totalmente. Aquela pressão de que a gente precisa fundar uma empresa bilionária ou ter milhões de seguidores para Deus notar a nossa existência. O cuidado invisível importa demais. Importa a ponto de sustentar a base material e espiritual da nossa casa. É muito profundo. Se a gente for resumir tudo o que conversamos hoje, a mensagem principal é de uma esperança quase tátil. Uhum. Aquelas vidas silenciosas, sabe? A pessoa que acorda no escuro, que engole choro no banheiro para sair e dar um sorriso para os filhos. Que carrega dívida e doença sem fazer vitimismo na internet. Deus enxerga perfeitamente essa fidelidade escondida. Porque para ele não existe vida comum se for vivida com amor. São vidas extraordinárias. O mundo precisa urgentemente de mais Josés. Com certeza absoluta. E eu quero deixar uma provocação final aqui. Um pensamento para quem está com a gente levar no coração durante a semana toda. Vamos lá. Nós aprendemos a ver milagres só como ruptura. Mar se abrindo, pão caindo do céu, cego enxergando. O extraordinário. Cresceu. Exato. Onde Jesus brincou, aprendeu a ser amado e preparou a nossa redenção. O sacrifício silencioso de José foi a verdadeira manjedoura espiritual onde Jesus repousou. É o topo da entrega. Quando ele entregou o seu tempo e os seus calos, ele encontrou o propósito máximo da existência. Nós já estamos chegando ao fim do nosso mergulho nas profundezas dessa vida oculta de hoje.
E eu faço um pedido de coração a cada pessoa que nos acompanha. Se essa reflexão tocou você, se trouxe um alívio, né? Isso. Siga o canal Você Pode com Deus. Mas, por favor, não deixe essa mensagem morrer aí no seu fone de ouvido. Compartilhe. Manda para um amigo, para um pai de família, para uma mãe que carrega tudo sozinha. Para alguém que está exausto de lutar em silêncio. Alguém que precisa desesperadamente lembrar que nenhum sacrifício feito por amor passa invisível aos olhos do céu. Quando o nosso silêncio está abraçado com o amor e o dever, ele reverbera na eternidade. E o propósito de Deus sempre vai prevalecer. A verdadeira grandeza não precisa de palco. Ela precisa apenas de propósito.